Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite para você que está chegando agora. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Pedro Figueiredo para nossa live, né? Para falar de muita coisa bacana, falar da Net Zero Brasil, falar dessa coisa bacana que é a Net Zero, o que ela traz de benefício e também os desafios para o futuro, o modelo de negócio da Net Zero e os desafios para o futuro. Eu preciso só de um minutinho aqui, só para poder rodar também no Instagram e no Facebook. Para falar. Isso, já tá chegando aqui, bacana, ó. Falar da Net Zero Brasil, falar dessa coisa tá chegando, já tá chegando gente aí, hein? Isso que é show. Vamos lá, tá quase, gente. Tá quase, já vou chamar o Pedro aqui. Já vou ver se já tá como que tá lá no Instagram e no YouTube. É rápido. Já tá chegando, gente. Só um minutinho. Daqui a pouquinho eu tô te chamando aí, Pedro. E o povo já tá chegando, hein? E o povo já tá chegando. Vamos lá, só dando aqui um rápido para poder começar a transmitir. Já tá no Instagram, já tá no YouTube. Só falta colocar isso aqui funcionar, hein? Rapidinho, gente. Um minutinho. Só precisa de um minutinho para poder fazer aqui Vamos lá. Lá ele não quer ir, mas agora vai. Vamos lá, gente. Vamos começar? Deixa eu chamar o Pedro aqui, rapidinho. É só aceitar. Opa! Pedro já chegou, hein? Bom, Vamos lá, até o pessoal, ó, já tem gente chegando aí. Hoje eu acho que vai ser recorde. nós vamos bater 3 dígitos aí no seu canal. Opa, nosso canal. Aqui as portas estão abertas para você. Pedro, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para poder participar desse momento bacana, né? Poder participar desse momento para a gente levar informação para as pessoas. O meu canal aqui é um canal de venda de imóveis, eu sou corretor de imóveis, né? Mas compartilhar informação nunca é demais. As pessoas precisam saber e precisam entender as coisas que estão acontecendo, os investimentos, as oportunidades que estão vindo para a região. E o meu canal aqui é aberto para isso, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação e informação com credibilidade, correto? Uhum, isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito lisonjeado porque é um canal aí de Brejetuba, né? Sim. E é onde tem muito carinho, a gente tem muito carinho, pessoal de Brejetuba, Lajinha, Muniz Freire, Iuna, enfim, toda a região aí da Mata de Minas e das montanhas e do Espírito Santo, né? Bacana. Muito obrigado. Pedro, vamos lá. Deixa eu só fazer uma abertura aqui. Primeiro nós vamos conhecer quem é o Pedro Figueiredo e depois conhecer a Net Zero, deixar o espaço livre para você falar à vontade. Depois lá no finalzinho a gente vai abrir espaço aí para as perguntas, ok? Estou acompanhando aqui também no computador, então a gente abre espaço para as perguntas aí depois que você se apresentar, falar um pouco da Net Zero, falar do modelo de negócios. Eu também vou perguntar alguma coisa, porque eu sou curioso, não tem jeito. Perguntar à vontade. Eu acho que é melhor que você dirija aí as perguntas que eu tento tirar as dúvidas e as curiosidades aí do modelo de negócio, né? Isso aí. Primeiramente, nós vamos falar de pessoas, que ninguém compra a ideia de uma empresa, de uma marca. Compra a ideia de alguém que vende a ideia, que fala da ideia. Quem é o Pedro Figueiredo? Bom, Pedro Figueiredo, ele nasceu em Rio Casca
em Minas Gerais, é uma cidade pequena aqui próximo de Manhuaçu, que vocês conhecem, né? Aí hoje. Oi? Aí hoje. É, Hoje você tá tô aqui na roça, né? aí. Hoje vivo na roça, então eu fiquei basicamente Rio Casca até 14 anos, saí, estudei, me tornei diretor de uma multinacional, que é a Valorec. Tivemos o problema aí da reclusão da pandemia, Sim. e começa a minha vida a confundir um pouquinho com a NetZero, né? Bacana. Eu estava recluso e recebi um contato da França. Eram 3 pessoas tentando bolar um modelo de negócio que trouxesse o que a gente vai falar mais tarde, né, o biochar, para ser utilizado em alta escala na agricultura. E, na realidade, vocês vão ficar sabendo aí mais para frente da importância do biochar na sustentabilidade da agricultura. Bom, então, me encontraram aqui, né, e acabou que eu e o Olivier, o pai, que é o Axel, e o Emê, que é um africano, nós acabamos por fundar a Net Zero. Então, nós somos cofundadores da Net Zero. Bacana. E a gente, na realidade, está junto com um objetivo muito nobre, Show. né? Que aí já resgato já a questão da Net Zero com relação aos propósitos, né? O que na realidade, me incentivou a não aposentar, né? Vai aposentar? Foi há 60 anos, né? E, e a gente já pensa em não aposentar por trabalhar, mas ter uma vida mais regrada. Mas, enfim, o desafio é muito interessante, né? Porque aí eu já começo a falar sobre a Net Zero. O propósito da Net Zero é desintoxicar o mundo, né? Ou ajudar a desintoxicar o mundo através da produção do biochar, Opa, né? tá bom. Então, o maior propósito nosso, que ele é global, é de reduzir, ele é climático, que é reduzir a concentração de CO2 na atmosfera através da produção do biochar. Uhum. O segundo propósito é tornar a agricultura sustentável, né? O que Ok. é a agricultura sustentável? Respeitar o meio ambiente, ser economicamente viável e socialmente correto. Então, essa é a nossa luta, né? É o que a gente tem conversado, Tili, com os agricultores, né? No sentido de trazer essa conscientização, né? De que para termos uma agricultura sustentável, ela não basta só ser produtiva e dar dinheiro, Uhum. né? É preciso que respeite o meio ambiente, mas não, vamos dizer, com essa falácia que a gente aprendeu, né? Fala de meio ambiente, uma coisa que não tem valor. E Uhum. você, e eu vou complementar, na realidade, o meio ambiente é que vai trazer o biochar em escala industrial. Opa. O terceiro propósito é de trazer energia limpa, né, para os grotões aí do Brasil, e não só do Brasil, mas dos países da zona tropical do mundo, né? Que a nossa intenção não é ficar no Brasil. Nós já estamos na África com a planta, estamos aqui para poder escalar esse modelo de negócio, porque o Brasil é o país da agricultura, e, e nós estamos aqui para poder estar escalando o nosso modelo. Bom, esses são os 3 propósitos, né? No caso, um é global, que é a Uhum. questão da redução do CO2, e 2 locais, que seria a sustentabilidade da agricultura local Uhum. e trazer uma energia limpa para as pessoas do campo.
Bom, então são esses três conceitos assim maiores que nós temos e eu não sei se você quer perguntar alguma coisa, se eu continuo falando. Eu sei que Então, nós estamos esse falando do modelo novo de negócio. tem umas 3 horas falando Eu falo bastante também. Mas então nós estamos falando do modelo de negócio que visa, né, a sustentabilidade, mas falando de modelo de negócio também que começou com uma ideia e hoje está sendo implementado aqui na região. Nós falamos de Lajinha, que inaugurou a primeira planta a nível de América Latina, né? Das Américas, na verdade, né? E Quem agora... sabe só das Américas não, tá? É porque a Oi? gente quer ser mais modesto, mas a gente acha que é do mundo mesmo. Ah, Mas a gente está procurando saber se é do mundo ou se é só da América Latina. Da América Latina, com certeza, mas do mundo existe em dúvida. nós estamos falando de algo grandioso, É, grandioso, que está muito. chegando aqui para a região, que começou por Lajinha, né? Foi anunciado, né? Hoje até o pessoal já postou lá na página da Net Zero, a segunda planta vindo para Brajetuba. É um investimento considerável, né? Pesado, inclusive. É. Pesado, mas um investimento bacana, né? Que vai É. gerar oportunidade para toda a cadeia de negócios aí, tanto do café, mas também de sustentabilidade e de energia. Fala mais um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouquinho da história do Biochar, falei um pouquinho da história da Net Zero e eu vou contar um pouquinho da história do Biochar, que confunde com a história da Net Zero, que na realidade a Net Zero começa a nascer sem saber, né? Ó, Assim, anos atrás, não, acho que 35 anos atrás. Na realidade, o Biochar ele apareceu na Amazônia, ó. no Brasil, nas terras indígenas, porque cientistas descobriram uma terra que é chamada de Terra Preta, onde a produtividade é muito maior do que em outros solos, né? Terra extremamente fértil. É muito fértil, muito fértil. Tipo, 2 a 3 vezes a produtividade de um solo comum. Bom, alguns cientistas estiveram presentes, e ambientalistas também, porque era de interesse do pessoal ter uma produtividade alta, utilizando compostos Uhum. orgânicos, né, de baixo custo, para que a gente conseguisse ter uma produtividade alta e, com isso, diminuir a necessidade de desmatamento para a produção de alimento. Sim. Mais produtividade, menor área necessária. Bom, naquele tempo ainda não tinha tanta evolução na questão do fertilizante, né? Então, Isso. E nem tanta dependência, né? foi E nem tanta dependência, como a gente depende do fertilizante. justamente. Mas como a população vai crescendo, o mundo, Tem que né, alimentar. muito rápido, então houve realmente a necessidade desse desenvolvimento. Enfim, quando eles verificaram esse solo, verificaram que aquela cor escura, né, tratava-se de uma moinha de carvão e que tinha algumas propriedades, né, que precisavam ser identificadas para explicar, né, essa produtividade. Então, dentre outras características do solo, o biochar explicava uma boa quantidade dessa produtividade. Ótimo. E uma delas é que, na realidade, com relação à produtividade, é mais o caráter esponjoso Uhum. do biochar. Então, ele funciona como uma esponja. Quando se chove, ela acumula água e nutrientes, Uhum. cria no entorno um ambiente favorável à multiplicação de micro-organismos importantes no transporte de nutrientes de Uhum. água e, né, na época de seca, de déficit hídrico, você consegue ter uma alimentação bem dosada da cultura, Uhum. de maneira que ela sofre, né, durante o déficit hídrico e com isso que vem a produtividade. Você tem uma planta adulta Uhum. sem ter grandes sofrimentos, vamos dizer assim, durante a vida inicial dela. Então, por isso que tem esse aumento de produtividade. O que acontece? O problema é que estudaram uma maneira de produzir o biochar. Ok. Produzir o biochar
tecnicamente não é difícil. Você consegue fazer isso na sua casa, né? É só colocar de uma maneira isolada, sem oxigênio, Uhum. colocar a uma alta temperatura e você vai ter o brioche. O grande problema é produzir isso em alta escala, de maneira a ser utilizada na agricultura. O grande problema é que, para fazer isso em alta escala, o custo de investimento, que você iniciou a falar aí, né, sobre o valor de investimento, Uhum. ele é alto e o custo de operação é alto. E aí, o Né? produtor não vai fazer. Difícil, Uhum. porque não adianta ter esse discurso do meio ambiente Uhum. para um produtor que é sofrido, e Uhum. isso porque meus pais, né, eram agricultores, né, de subsistência mesmo, aqui mais na cana-de-açúcar, aí no café, Uhum. mas o sofrimento é o mesmo, e nós sabemos, né, que estamos próximos, que é trabalho sacrificado, apesar de muitas pessoas da cidade grande, né, achar que a vida no campo, né, é fácil, o fazendeiro é rico, e não é verdade. É um pessoal trabalhador e com vamos dizer, um valor, né, cultural muito grande. Uhum. Bom, então é muito difícil para poder você cuidar, né, da lavoura, e tentar, no caso, o respeito ao meio ambiente, com série de regras, não que estejam erradas, Sim, pelo não. contrário, estão Não se corretas, discute. mas a condição que é dada ao agricultor para que ele possa fazer de maneira correta, Uhum. ela não é dada essa Sim. condição. E, ao mesmo tempo, ele tem que subsistir, ele tem que gerar recurso para tratar da família, para poder manter as suas atividades. Isso. E acaba que a gente precisa de ter uma zona de transição confortável que dê a ele condições de fazer isso e continuar rendendo, né, dinheiro e progredir. Uhum. Bom, por que é legal essa questão do biochar? Então era difícil de fazer o biochar, porque o custo dele é da ordem de entre 25 e 50 reais o quilo. Uhum. Se coisas que quiser interromper, fica à Não, não, vontade. claro. Não, não, eu falei aqui, desculpe. Então, o que acabou acontecendo? Como a questão das mudanças climáticas nos últimos, eu diria, 5 anos, será, 7 anos, né, Uhum. tem assustado a todos nós, né? Com eventos aí que não cabe aqui descrever, que todo mundo tem pelo menos um exemplo próximo de nossa cidade ou na nossa cidade para poder, vamos dizer, confirmar que nós estamos passando por um momento de mudanças climáticas bastante rápidas, né? Ou seja, há 10 anos atrás nós não tínhamos praticamente questões graves. Hoje nós temos ciclones no sul, destruição, chuva de granizo em Lajinha, destruindo totalmente a lavoura, enfim. Isso tem trazido, né, à tona a questão da sustentabilidade mesmo. Uhum. E o nosso modelo, ele baseou nessa questão, ou seja, se a gente conseguisse provar que a produção do biochar ele sequestra carbono, ou seja, CO2, Uhum. e se nós conseguíssemos provar que esse sequestro é de longo prazo, é muito importante você Uhum. entender isso, é de longo prazo, porque o biochar ele tem uma propriedade, ele tem a segunda propriedade, a primeira é de produtividade, bacana, ele produz muito, mas é caro de se fazer. Então ele tem uma outra propriedade
é que ele é estável no solo. Hum, Muito estável no solo. E ele, colocado no solo, ele ali fica por centenas e centenas de anos. uhum, Então, qual que foi o truque? Vou pegar o café como exemplo, tá? uhum. Mas Sim. nós temos bagaço de cana, casca de coco, casca de cacau, casca de milho, casca de arroz, casca de açaí e por aí vai. Todos. Todos geram biochar Ok. através da pirose. Hum, Então vamos falar do, né, que é o nosso exemplo. Então, a casca do café, vocês sabem que tem um coquinho, não é uhum. isso? A cereja, né, pessoal? Isso. Aí. Olha, quem está assistindo que não é do ramo, eu aprendi muito com vocês, porque eu não entendia nada de café. Hoje eu tô bom, viu? Tô bom para falar de café. Mas, Hum, enfim, durante a produção da, do café, você tem a cereja, que é o fruto. ok. Né? E fruto, ele consumiu o CO2, Uhum. e, através da fotossíntese, e fixou carbono no fruto. Sim. Tanto, tanto no grão quanto na casca. Ok. Quando você pila o café, né? Uhum. Pilar, gente, é descascar. Viu? Uhum. Você descasca o café, ele gera uma palha. E essa palha é rica em carbono. Hum, Então, quando você pega essa palha e joga no solo, ela, com o tempo, no primeiro ano, ela vai entrar em putrefação, vai entrar em oxidação sim. e vai gerar CO2 e vai voltar novamente Para te mostrar. para a atmosfera. Uhum. O truque bom, se eu pegar essa casca e pegar esse carvão e aprisionar Uhum. num produto, que se chama biochar, e como ele é estável por centenas e centenas de anos, e eu jogar no solo, Uhum. esse carbono que iria ir para a atmosfera não vai mais, vai ficar aprisionado ali por centenas e centenas de anos. Então eu tenho um sequestro de carbono através de Deus, né, Uhum. a fotossíntese, mas a gente está dando uma ajudinha para poder aprisionar no carvão. Tá dando para acompanhar? Eu acho que a galera está acompanhando, Não, né? se algum dia eu faltei aula de química, eu aprendi tudo aqui Ah, agora. eu também. De tudo. Então, esse carbono ele fica retido no solo, Uhum. produz aquele milagre da produtividade. Então, Opa. o modelo fez o seguinte: poxa, por que eu não pego crédito de carbono Uhum. e subsidio esse custo de investimento Uhum. da operação? Então, eu vou parar por aqui e vou voltar lá 50 anos atrás para contar Opa. isso de onde nasceu, 35 anos Uhum. atrás, de onde nasceu. Há 35 anos atrás, há 40 anos atrás, esteve aqui, junto com os cientistas, um francês chamado Guy Renaud. E ele, Aqui no Brasil. como os outros, aficionado com a história do Uhum. Biochar, ele ficou lá na aldeia indígena, ficava indígenas, enfim. E ele acabou se associando a uma ONG brasileira chamada Pronatura. Uhum. Só que ela tinha uma expressão nacional. E ele era francês, ele voltou para a França e fundou o IBI, que é o IBI, mas é IBI, que é o Instituto Internacional lá do Biochar. Ok. E ficou apaixonado com isso, estudou, é, fez vários trabalhos com várias pessoas, incentivou, mas, infelizmente, com aquela dificuldade sempre de não ser economicamente viável. Uhum. Na pandemia, então ele veio aqui há 40 anos atrás, ele tinha, acho que 50 anos, algo assim, Uhum. 45. Ele teve filhos, um deles, Axel, que teve 6 filhos, onde o primogênito é o Olivier Renault. Então estavam reclusos lá na pandemia. A pandemia, às vezes, trouxe alguns.
o avô, o filho e o neto. Uhum. Todo esse processo que eu acabei de falar, foram eles conversando lá no sul da França, recolhidos lá numa casa da família que eles têm lá. Então, toda essa história, por que a gente não pega o crédito de carbono e tal, o Olivier estava terminando a Business School lá de Paris, então ele tinha que fazer um trabalho de finalização de curso, alguma coisa assim, e o avô o incentivou a fazer um modelo de negócio Uhum. econômico. Mas o avô estava preocupado com a questão ambiental, mas a parte E econômica. com isso guardado esse tempo todo, sem poder, sem conseguir, né, viabilizar. E aí, como o assunto pandemia, Uhum. à tona essa questão do meio ambiente, trouxe mesmo, né? Uhum. Acelerou muito a questão climática. O pessoal ficou recluso, viu que estava acontecendo algo no mundo e começou a ter um olhar diferente em relação a essa questão. Sim. E eles sentiram que era o momento, sei lá, deu aquele estalo, né? De sentir que era o momento. E eles fizeram um cálculo, quanto que deveria ser o valor do crédito de carbono para que a gente conseguisse fazer um biochar barato, ou seja, o crédito de carbono pagar isso. Uhum. Fiz cálculos e nesse momento é que me envolveram na conversa e tinha a parte industrial também, que é onde eu vamos dizer, completei o time, Uhum. né? Enfim, e a Net Zero foi fundada baseada nesse pressuposto. E é o que aconteceu, realmente o crédito de carbono vingou. Uhum. E o nosso processo, além disso tudo, nós fomos para a África e fazer a primeira planta lá. Ok. E no momento que a gente estava lá, o Elon Musk, acho que a maioria conhece, né, da Fundação Elon Musk, ele lançou um prêmio de desafio. Vamos dizer, essa questão também da pandemia, o meio ambiente começou a tomar corpo Uhum. e ele lançou um desafio. Quero saber sobre essa questão de projeto de extração de CO2 que falam, quero saber até onde é verdade essa E aí, história. Bom, enfim, ele ele incentiva muito a pesquisa, né, o desenvolvimento, ele a gerar profissional, soluções para os nossos problemas. justamente. Uhum. Estava na África e já estava fechando a janela aí de apresentar os trabalhos. E aí, juntamente com o Olivier, o Axel, né, a mim e o Ozônio, que estávamos na África, a gente juntou toda a papelada, enfim, entramos no projeto. No total, tinham 1.133 projetos no mundo inteiro e foram selecionados 287. O Elon Musk, a Fundação Elon Musk, muito séria, né? Uhum. Pegaram 70 especialistas de vários campos de conhecimento para avaliar, ou seja, desse total de 1.000 e alguma coisa, somente 287 realmente tinha vamos dizer, um potencial de gerar até 1 gigaton, me parece, de extração de CO2. Uhum. Toneladas, né? Uhum. Bom, desses 287, ele classificou 15. Mais ou menos, se a gente pensar numa corrida, é uma corrida de carro que entraram 287 e foi feita uma nova rodada Uhum. de ação com esses especialistas, ou seja, seria uma volta de classificação. Isso aí. Quem E os tudo, 15, e sobrou 15. não sobrou. Uhum. Na realidade, os 15 iriam, tipo assim, são pole position. Os Uhum. outros, uma corrida. Para quem é Ok. experiente, seriam 15. Uhum. E a corrida só termina em março de 2025, onde vai ter a premiação de 50 milhões de dólares para o primeiro colocado, 25 para o segundo, acho que 5 para o terceiro, ou 10 para o terceiro. Sobrou 15,
se a minha conta é correta aí ou não, ele pegou os 15 pole positions e deu US$ 1 milhão para cada um. E a gente estava na África e a gente recebeu uma notícia emocionada do Axel, por Teams, que a gente tinha sido agraciado com essa premiação. Então, isso veio a nos dar notoriedade mundial muito rápido. A gente não esperava. A gente foi uma surpresa mesmo. E é o único projeto que leva o biochar em consideração, o único, é classificado. E nós estamos muito bem posicionados, vamos dizer, nessa corrida. Opa. Nós estamos participando na frente. Né? E o mais bacana também é que isso também atraiu muitas multinacionais e muitos bancos de investimento para dentro do negócio. Ainda nós estamos num momento de, vamos dizer, a crença aumentou muito, né? Por esse apelo ambiental. As empresas lançaram desafios, vamos dizer, não mais, eu digo sempre, não de algibeira, mas sérios, compromissos. Empresas sérias como a Stellantis, Nespresso, BCG, Petrobras, a maioria das indústrias de óleo e gás realmente lançaram planos de zerar emissão. Geralmente tem alguns patamares, 2025, 2030 e 2050. E a Net Zero, o projeto, o modelo, ele traz esse viés, né? Aliás, é isso que sustenta economicamente o projeto. Então, voltando lá à questão lá dos 3 propósitos, né? Essa questão do crédito de carbono veio a aflorar a questão ambiental, né? Que é o maior propósito, e a questão da sustentabilidade. Imagina a beleza de uma agricultura. Uma agricultura que sequestra CO2, aprisiona, olha só, gera riqueza para o produtor, aumenta a produtividade, mesmo com a utilização de fertilizantes, ela aumenta a produtividade, as proporções, ela aumenta a produtividade em até 33% e pode reduzir também o uso de fertilizantes em até 33%. Isso não sou eu, não é a Net Zero que diz. São estudos, né, no mundo inteiro e que têm apanhados desses estudos, então um resumo, né, sobre isso tudo. Então, nós temos aí a questão da sustentabilidade tomando forma, tanto na questão ambiental, na questão econômica. Bom, na social, é interessante que nós temos um time, né? É um propósito. A gente fala que tem propósito, a gente tem propósito mesmo. Toda ação que é tomada, ela é verificada se ela tende a um desses 3 vetores. Senão, ela não é tomada dentro da Net Zero. Nosso time, ele é altamente qualificado. Quero aqui mandar um alô para o meu time, que com certeza está entre esses 65 aí agora, né? É um time de primeira, viu? Oi? Já tô sabendo que é um time de primeira. Ele é mais primeiro. Ele é um time massa. Eu só não falo dele, senão os atleticanos ficam com raiva. Mas tudo bem. Mas, não, é muito melhor que o Cruzeiro. Tá? É massa. É uma seleção e eles fazem um trabalho social maravilhoso. Né? Nós temos lá padeiro, açougueiro, carpinteiro, tudo que é ele, pedreiro. E eles, em 3 meses, tem que ir lá para ver que é verdade. Né? Tem depoimentos, vai lá. Eles são soldadores, mecânicos, profissionais, porque é um trabalho intensivo desse time maravilhoso de supervisores que a gente tem. De um gerente também maravilhoso, Dave. Opa! Vou nomear o resto, não fica com ciúme, né? Então, que é o gerente. Galera toda.
que é supervisor também, tem o Canato, o Eduardo e o Robertinho, né? E tem o Wellington, que é o chefe regional. Então, nós estamos transformando, né, muita coisa na questão social, no campo de trazer o conhecimento, né? É um conhecimento que liberta, né? Quando você vê ou ouve esses operadores mostrando para as famílias o que eles conseguem fazer, você nota uma libertação, quer dizer, o conhecimento realmente liberta a alma. Então, isso não tem preço. Para mim, é o maior bem social. Mas tem, obviamente, quando a gente chega, a gente começa a ter uma série de demandas, né? De banco, alimentação, Uhum. uma série de questões que a cidade acaba tendo um ganho social muito grande. E a exposição, né, tia? A exposição muito alta, né? Nós tivemos, Sim. por exemplo, a inauguração, né? A presença virtual do governador do estado de Minas Gerais, o governador Rui Zema. Tem meu respeito. Nós temos lá o governador em exercício, Ricardo, mas infelizmente a senhora, sua mãe, veio a falecer no dia da inauguração, mas ele mandou um recadinho muito bacana para a gente. Então, ganhou notoriedade na imprensa nacional. Nós tivemos a inauguração, né, no Valor Econômico, no Diário do Comércio, MGTV, até no Le Figaro, da Ó, França, então, ó, que bacana. da Argentina. E agora estou com uma entrevista, né, com o ilustre Tilinho, olha você ver, tá vendo? Hum. Enviando isso aí para o sertão aí do Espírito Santo. Mas isso aí é basicamente o resumo. Eu não sei se deu para entender bem o processo aí da NetSérie e fico aí agora à mercê de suas perguntas e do público aí. Não sei se eles vão É o que a gente falou. se Vamos passar. passar aqui para as perguntas, Falta né? 33 pessoas, né? Nós, nós estamos aqui para poder compartilhar conhecimento. Eu sei muito pouco sobre Net Zero, mas está aqui a pessoa que sabe tudo sobre Net Zero, sobre o Biochar, sobre todo o processo que aconteceu para que nós chegássemos até aqui com esse investimento. Foi da ordem de 20 milhões lá em Nagia, não é 20 isso? milhões. Pode atingir até 25, depende de algumas questões relacionadas à tecnologia que a gente vai usar para a cogeração. E trazendo também isso para Brejetuba, né? O maior produtor de café arábica do estado, né? É, Fica a ali brigando, a mas é o maior produtor de café arábica do gente, estado. a gente vai, a gente namora, né? Aí pede noivado. Nós estamos quase casando. Mas tem um contrato pré-nupcial que já foi assinado. Já tá. Tá difícil de largar. E eu estava lá quando passaram a caneta, ó. Foi, não Presenciei, foi? testemunha. Muita gente passando a caneta, então tá todo mundo lá comigo. Então, mas enfim, não tem como, acho, fugir mais de Brejetuba. Mas a gente tem um carinho muito enorme por outros municípios, né? Como a gente está falando do Espírito Santo aqui, fora Minas Gerais, que a gente tem grandes cidades aí já em nossos corações, vamos dizer assim. Tem Caratinga, tem Piedade de Caratinga. Opa. Por onde a gente passou, foi sim um aprendizado. Tem São João do Manhuaçu, Simonésio, eu acho que em Minas também, enfim, e por aí vai. No Espírito Santo, a gente tem um carinho muito enorme com a Muniz Freire, né? O prefeito Dito, ele nos recebeu de braços abertos, o Levi também. O Dito, ele tem um diferencial, ele está com uma luta enorme, sabe? Uhum. Para poder estar trazendo também uma planta lá para Muniz Freire. E a gente vai crescer, se Deus quiser, aí, no Espírito Santo, Minas Gerais, e tentar completar aí nossa meta de 100 plantas aí até 2000. Opa. Então nós estamos falando, bom, primeiro a gente abre esse espaço aqui para perguntas, ó, já tem o pessoal da Seagri Itamaraju, Bahia. Posso falar aqui, ó? Boa noite. Qual o modelo atual de parceria com os produtores rurais no local de implantação da indústria? Então vamos lá. O modelo normal
da Net Zero é: eu recebo a biomassa, ok? Geralmente a biomassa ela é mais problema do que solução. Eu trago a biomassa e disponibilizo o biochar a um valor 10 vezes menor que o do mercado. E o balanço econômico, o pessoal às vezes não entende. Nós não temos como fazer diferente. Quem está subsidiando aquele valor de CAPEX e de OPEX CAPEX é investimento e OPEX é operação. Ok. Porque às vezes ele fala muito essas palavras e acaba confundindo o pessoal que está aí. Mas, CAPEX sempre é investimento e OPEX sempre é operação. É custo de operação. É o crédito de carbono. Ok. Então, eu tenho uma responsabilidade de me virar com crédito de carbono. Eu tenho a obrigação de retornar com o biochar para o solo. Ok. E tenho a energia elétrica que é gerada pelo gás que é produzido na pirólise. Quem quiser um pouquinho mais sobre isso, pode ir lá no Instagram da Net Zero Brasil. É um processo que a gente colocou lá, que é de educação sobre biochar. Vai desde o primeiro até hoje, na inauguração, que vocês vão entender rapidamente como funciona todo esse processo aí do biochar. Então, é Net Zero Brasil. A já está aqui, já está acompanhando aqui. Até coloca aí o Instagram da Net Zero para o pessoal já começar a seguir e também acompanhar lá como que é o processo. Mas continua, Pedro. Bom, para não fugir da pergunta do colega aí, então o modelo de negócio ele tem essas três entradas, né, para poder cobrir os custos. Sim. Como nós estamos iniciando o processo, a gente pega todo investimento Net Zero. Todo investimento. Então, os 20, 25 milhões que for, Net Zero que coloca. Nós buscamos a palha. Ok. Busca no produto. Sem nenhum custo produtor. A gente desenvolveu um caminhão a vácuo, tem um caminhão graneleiro também adaptado, e vamos pegar palha, sem nenhum custo trazer, fazer a operação, o custo todo por nossa conta e levar R$4 para o produtor. Não é um negócio de compra e venda. Não existe compra e venda. Existe uma parceria. Porque desde o momento lá que o nosso amigo Guy Renault, né, sonhou com essa história, ele queria fazer com que se utilizasse em larga escala o biochar no solo, por conta de que traz. Uma vez colocado, você não precisa de colocar mais. Bom, então, essas primeiras plantas, como ninguém... No mundo, Tilinho, no mundo, se você falar assim, no mundo, eu quero comprar 3 toneladas de biochar. Não tem. Eu conheço, não tem. Usar na agricultura. Então, é uma parceria circular para tentar responder mais profundamente essa pergunta. A palha, ela tem que voltar para o solo. Então, nessas primeiras plantas, olha bem, além de fazer isso tudo, nós damos 30% de graça o biochar que é produzido. Ele compra só os 70%, compra não, ele paga os R$4 lá pelos 70% e ainda ganha 30% da energia elétrica gerada pela palha dele. Eu já vi uma tona. Eu acho que já respondi a pergunta. Então, esse aí é um modelo é um contrato de longo prazo que a gente faz. O produtor faz o contrato conosco de ceder a palha, 15 anos, nós damos 30% de graça, mais 30% de energia, e eles somente têm que
que arcar com os R$ 4 lá da, Por quilo. R$ 4 por quilo, justamente de biochar. O Sandro Bastos, acho que é da turma, hein? Sandro Bastos Ramos está respondendo aqui as perguntas. Obrigado, viu, Sandro? Você É, está ajudando bastante aí na nossa. sabe tudo. Ah, isso é bom. Gratidão aí, Sandro. Aí tem alguma outra pergunta? O biochar pode ser usado em qualquer plantação? Pode, Ah, deve, Angel Art. em qualquer plantação. De novo, o nosso modelo ele é circular, então é onde a gente pega o resíduo, Uhum. a gente o biochar. Por exemplo, cana de açúcar, nós vamos pegar o bagaço, transformar em biochar e devolver para a plantação de cana. Ok. Ok? Então pode ser utilizado em qualquer uma. Se vocês quiserem fazer algum teste, pede Santo. Santo tem alguns quilinhos de biochar. Coloca na sua planta. Aí vocês me contam o resultado. Minha mãe, aqui na casa dela. Tô na casa dela hoje. Minha mãe colocou ali no pezinho de jiló. Né? No primeiro momento, o pezinho de jiló acabou. Mas a brotação que deu nele depois foi coisa absurda. E colocou pouquinho. É porque é muito pouco que coloca mesmo. Uhum. Porque ele pesa pouco. O volume dele é grande. E a quantidade de vazio que ele tem interno é o suficiente para reter a água. Ó, Então, show. se colocar aí numa planta que estiver mais fraquinha, Uhum. colocar, porque na hora que você colocar água na planta, geralmente passa aí do dia, o pessoal joga uma vez por dia, Uhum. ela fica um tempinho sem água. Com o biochar, ele vai reter e vai nutrir ao longo do dia sem que ela sofra. Então ela recupera rapidamente. Vamos lá. O pessoal da CEAG lá de Itamaraju, na Bahia, ó, é correto afirmar que o carbono perdido por lixiviação, erosão, queimadas, desmatamento, etc., é o maior responsável pela degradação do solo? Ah, Boa pergunta, hein? eu não diria isso. Primeiro que eu não sou agrônomo para poder estar respondendo essa pergunta de maneira mais clara. Até peço ao público aí que tenha um agrônomo aí que possa responder a essa pergunta de uma maneira mais assertiva. Uhum. Eu entendo Vamos. que a questão da degradação é o uso de práticas de agricultura não sustentáveis. Sim. Mas, novamente, eu me rendo aí à falta de conhecimento para estar falando sobre essa questão mais do solo. Acho que é um assunto mais para a agronomia. Então, eu peço ajuda aí aos universitários. O Felipe Bracini, lá, Pedro, qual a periodicidade de aplicação do biochar em plantação de café? Espera aí, Felipe Bracino, acho que conheço esse amigo aí. Opa! Eu acho que ele é da manutenção. Acho que ele Uhum. ainda está técnico. Mas vamos lá. Qual é a pergunta? Qual a periodicidade de aplicação do biochar na plantação de café? É uma vez. Uma única vez. Uma. Pronto. Então aí eu, Por isso, eu faço a o valor dele, ao longo dos anos, ele tende a zero. Uhum. Entendeu? Entendi. E a maior dificuldade hoje é do agricultor entender essa conta matemática. Uhum. Ele desprende um dinheiro, mas ele economiza em Uhum. fertilizante, ele tem produtividade e ele não coloca mais. Então, na hora que você faz o fluxo de caixa, Uhum. 2, 3 anos, ele volta todo o retorno e aí ele fica com a eternidade aí para poder ganhar os lucros aí, os louros aí do uso do biochar, entendeu? Uhum. Tá de arranque. Pedro, agora uma pergunta minha. Esse modelo de negócio, nós estamos falando assim, pô, interior de Minas, né? Matas de Minas, interior do Espírito Santo, região das Montanhas Capixabas. Algumas empresas ou alguns produtores ou regiões de produção, né, seja de café, cana, milho, soja, já chegaram a procurar a Net Zero para poder fazer uma parceria, já para levar o modelo de negócio para esses locais? Olha, a nossa história ela é de luta, muita luta, né? Uhum.
Tanto tá aí que você citou, a gente começou batendo na porta, né? Uhum. Isso tem cerca de um ano e meio, alguma coisa assim. Tivemos muita dificuldade, algumas cidades não quiseram entrar, perderam tempo, assim. Nesse momento a gente pode voltar, não tem problema. Uhum. E são cidades que a gente tem no coração mesmo, né? Que é Caratinga, Piedade de Caratinga. A gente tentou, mas teve muita refratariedade. É normal. Sim, Era, é, é um negócio novo, é um modelo de negócio novo. é aí, nossa, como eu estava esquecendo. Se a gente não tivesse Cocafé para nos abraçar, né? Uhum. Fernando, do Pedro, do Valdir, né? E dos outros técnicos aí, Valdean e outros mais, a gente não teria arrancado com essa velocidade aqui no Brasil, não. Né? Porque eles acabaram por nos ajudar profundamente pela legitimação. Sim. Né? A Café tem uma legitimação muito alta, ela é muito respeitada na região de Lajinha. Então, a gente entrou com um projeto que é, vamos dizer, universal, conhecido mundialmente, mas localmente difícil por conta de toda essa questão aí de sermos do interior, igual você falou, né? Uhum. Você não imagina o que aconteceu quando a gente começou a construir a planta, Olha. né? É impressionante. Aí começou a mudar. Olha, eu te falo que nas últimas 2 semanas a gente não está dando conta Uhum. de tanta procura, né? Tem cana-de-açúcar, tem México, Oh, tem Bahia, tem Pará e tem um tanto de cidades do entorno nos solicitando. Tem sul de Minas, importante região. Cerrado de Minas, Outra. com a questão lá também do açaí. Uhum. Tem externamente querendo conhecer, a gente vai conhecer, apresentar esse trabalho semana que vem no México. E, e realmente já tem Brejetuba já praticamente resolvido. Tem Muniz Freire que eu vou estar lá na sexta-feira com o Dito, que é para a gente poder dar mais um gás. Uhum. E, e tá muito, muito procurado. Né? E eu acho que daqui para frente a gente vai ser mais procurado do que ter que bater a porta. Mas foi um processo. Foi muito bom. Então, Pedro, o Romário aqui perguntou, né, qual o percentual da quantidade de fertilizante após a aplicação do biochar. Você chegou a responder isso, né? Acho que no primeiro momento, 33%. Não, é assim. Não é Tem essa que conta, né? tomar muito cuidado com o número, né? Uhum. Esses valores têm variação. Como tudo na natureza, tem um desvio padrão. Ou seja, Nenhum valor nada é, ou outro. nada é um valor correto. Mas os trabalhos, em média, Uhum. vários que foram analisados, e não foram analisados por nós, foram Uhum. por pessoas bem capacitadas e respeitadas no mundo inteiro. Em média, mais ou menos assim. Se você pegar o que está sendo feito agora com fertilizante Uhum. e achar Uhum. uma quantidade, depende do terreno, Sim. você vai economizar 33%, perdão, você vai aumentar cerca de 33% da produtividade da lavoura. Então, Ok. o agrônomo chega lá, faz igualzinho hoje. Tanto disso que esse pozinho mágico lá dos agrônomos. Uhum. Aí, eu falei assim, vou colocar a biochar aqui com quantidade, ele vai aumentar, em média, perante os estudos, 33% de produtividade. Ok. Bom, esse mesmo estudo, se você tira 33% do valor que foi calculado pelos Uhum. agrônomos, mas óbvio, não é tirar por tirar, é o agrônomo que vai calcular isso. Ok. O cara vai aprender junto conosco. Né? É um aprendizado junto. A turma de Brejetuba vai trabalhar junto, a turma de Lajinha vai trabalhar junto, nós vamos trabalhar junto. Tirando 33% do fertilizante, mesmo assim, com a mesma quantidade de biochar do exemplo anterior, vai Uhum. aumentar 14 a 15% de produtividade. Ou seja,
você vai economizar 33% de fertilizante, você vai ficar menos exposto a variações internacionais e de demanda e procura de fertilizante, Uhum. ainda tem 15%. Quem vai olhar esse balanço econômico depende do momento. Sim. Que horas que eu vou usar mais ou menos, aí é uma questão de equilíbrio, mas o retorno é dessa ordem. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas Uhum. enfim, muitas coisas vão ficar em dúvidas, né? A gente vai conseguir resolver o problema aqui na sua apresentação. Mas nós temos aí o Sandro, temos a Gabriela, temos o Fernando aí na região. Eles são altamente capacitados. Tem o Guilhermino, tá? Na região aí de Afonso Cláudio, que não está certo ainda, mas ele está estudando a possibilidade de nos ajudar, né? Que o Guilherme tem uma penetração muito grande lá em Afonso Cláudio, tem um Ah, viveiro, o né? Guilherme Neto, lá da Terra Viva, gente boa, tá acompanhando a gente aí, ó. Fala um oi aí, Guilherme. Eu vou fazer propaganda dele. Compra! Não, Mude. eu já intimei ele, encontrei ele lá na Fazenda de Eujudo semana passada, já intimei ele para poder participar de online com a gente. Então já está tudo certo. E complementa. Complementa. Ele também vai ajudar também, nos ajudar também na questão do estudo, né? Da doença do biochar nas mudas, né? Como que a gente pode melhorar as mudas com a utilização do biochar. Então, Pedro, nós estamos falando de algo grandioso, grandioso, que não está acontecendo só na região, é algo que vai expandir para o Mundo. Brasil todo, para o mundo todo, a partir daqui. Então, essa exposição Olha, que olha que coisa maravilhosa. essa exposição A gente que Lajinha já teve a nível Brasil, a nível internacional, a exposição que, claro, se Deus quiser, Brejetuba vai ter também a partir do momento que instalar a planta aqui. As cidades onde vão ter plantas da Net Zero vão ser vitrine para o mundo todo. eu não sei o que dizer, é de arrepiar mesmo. E o que a gente precisa, e o que eu peço a você, ao pessoal de Brejetuba, é que os produtores acreditem, né, na ciência, porque não tem como eles testarem para depois entrar. Eu preciso da palha para poder retornar. Eu Uhum, não tenho como fazer antes. Eu não tenho como entregar biochar sem ter palha. uhum. Então, tem que estar no programa. Eu não consigo entregar alguma coisa para poder testar. E o que eu quero dizer para eles é que, me desculpem a palavra, mas essa mamata vai acabar. Ou seja, quem não entrar com investimento de graça, Uhum. busca de palha de graça, com 30% de disponibilidade de biochar e de energia elétrica, quem não entrar nisso, vai entrar depois numa outra planta, ele vai ter que arcar com essa questão. E olha, eles vão querer colocar mesmo assim. Uhum. Eles vão ver o resultado do lado e vai falar assim, eu estou levando Todd nessa história. Ô, Pedro, só um minuto, só um minuto. Provavelmente, talvez a live caia aqui, que está completando 1 hora. Se cair, se você me permitir, a gente volta. Ok? Eu salvo essa parte, inclusive a live vai ficar salva, né? Comigo aí, pode desligar para todo mundo aí para poder encher essa. Não sei se você sabe, mas já é recorde de audiência aqui no meu canal, viu? Régua de audiência. Mamãe e papai tá alegre lá no céu. Que bom. É, Mas é só se caso realmente a live cair. Se não cair, a gente segue fazendo aqui. Mas vamos lá, vamos falando. tá bom. Mas aí vocês falam que vocês precisam aí. Beleza. Muita gente, sim, fez bastante pergunta muito técnica, né? E aí o pessoal do seu time está respondendo tudo aqui, viu? O time é bacana, viu? Do seu time, não, o time Net Zero, né? É, irmão, não brinca com eles Não, não. bacana. Tô chamando de Pedro, Tilinho. Você me desculpa. ah, Perdão. Putz. o que foi, Tilinho, Pedro? desculpa. Tô chamando toda hora. Não.
É É o porque o Castilho. Afonso Cláudio é um cara muito gente boa. Então, Ele, tamo junto. Não tem problema. ele entrou aqui agora, esse danado. Boa noite, estou ligado. Você entrou agora antes de Ele atrasar. entrou atrasado aqui nos 47 do segundo tempo, achando que vai fazer. Pô, Sim, vai fazer. Tá tudo pois certo. é. Eu acho que o marimbondo deu uma mordida no olho dele, não foi? Pode ser. Não, Tilinha, um abraço. foi Um abraço verdade. para o Cláudio. Foi tampado. Mas, Pedro, então a gente fala de algo grandioso. E esses dias conversando até com o pessoal da área aqui de Brajalbinha, né? Falando aí falando da planta, falando do projeto, falando do que realmente é a Net Zero. Porque às vezes as pessoas ouvem muito boato. Alguém pega uma notícia atravessada, não vou nem falar Né? fake news, não, que tá muito na moda falar fake news. Não. Mas pega uma notícia atravessada, algo que é uma inverdade, e transmite para outra pessoa de forma errada. Né? E aí, quer tirar dúvida, o time da Net Zero está à disposição para poder tirar todas as dúvidas. Né? Tá, o time da Net Zero, contamos com um timaço da Cocafé. Opa, Eu tenho bom também. agradeço todas as vezes, vou agradecer mais uma vez, eu já agradeci mais de milhões de vezes ao Fernando, Uhum. ao Pedro, ao time Valdir, agradeço fortemente ao Roger também, que tem nos auxiliado aí com o Roger, ele participa do conselho e vamos dizer, o nosso garoto propaganda como produtor. Ele leva o pessoal lá, faz broa, a mãe dele faz café, a gente come broa, café, e ele mostra toda a estrutura de lá, que é maravilhosa. Ele é sensacional. Não, bacana. Um abraço. O William Uber, acho que é Uber mesmo, Uber, uma coisa assim, está perguntando se já foi feita a análise da composição química do biochar. Já Já foi? tem cerca Ok. de 72% de carbono. Ele tem mesmo percentual de NPK, tá? Uhum. Que a palha, Uhum. percentual, Sim, né? sim. Obviamente, o peso dele é menor que o da palha, tem menor quantidade do percentual mesmo. Uhum. Ela é basicamente mais carbono, né? 72% de carbono. E E alguns, Pedro, que a queima gera, não, né, é pirólise. pirólise, desculpa, a gente chama de queima, mas é pirólise. A pirólise gera, né, A da palha, gera o seguinte, biochar. vamos lá Isso. explicar. Você pega uma massa, uma biomassa, massa biológica, né? Uma massa, casca. Se você aquece ela na ausência de oxigênio, Uhum. ela você Opa. vai dar gases e a gente chama de condensáveis, Uhum. que é o grande perigo, vamos dizer assim, imediato, quando a gente queima uma palha de café, Uhum. fumaça, aquela fumaça densa, Sim, ela é de difícil dissipação, ela sim. fica no ar, né? Ela não sai, é porque ela está lotada de condensável, ela é densa. E como que é diferente? A palha do café queimada e a madeira, por exemplo, de um eucalipto. O É, quanto realmente é denso a fumaça. é. Então vamos lá. Eu acho que divaguei que saí do Tudo contexto. bem. Aqui Então, você quando manda. você aquece essa massa, sai gás e condensado. Ok. Então, o processo é bonito por conta disso. Você pega queimadores de óleo diesel e acende. Uhum. Aí gira num tambor horizontal, tipo um secador de café, Ok. mas é grandão, Uhum. e ele é totalmente lacrado. Não Lacrado. E tem lá oxigênio. não tem oxigênio. Tem oxigênio só nos primeiros momentos. Ele é queimado, por exemplo, na verdade, ele queima um pouco a palha, mas ele rapidamente é extinto Uhum. do sistema. E você começa a gerar gás Ok. com o óleo diesel queimando. Só que o gás, ele vem pela canalização, Uhum. ele tem um processo de condensação desses condensáveis, que é o alcatrão e o ácido pirolenhoso. Uhum. Ele, alcatrão mesmo, Sim, sim. é aquele óleo, parece um petróleo. Uhum. E Dentro.
Denso, viscoso. Limpa esse gás sai limpo, uma certa limpeza, e Uhum. entra também para queimar junto com o óleo diesel. Quando esse gás está forte, eu desligo o óleo diesel. E aí o próprio gás gera gás, que gera gás, que gera gás, e o processo funciona sem nenhum aporte de energia externa. E aí gera energia elétrica. E como a quantidade de gás que ele gera para ele mesmo é maior do que ele precisa para gerar gás, é Uhum. doido, né? Uhum. Esse gás é queimado no gerador que gera energia elétrica. Uhum. Só aí que o gás é expulso pela chaminé. E a emissão? A emissão tem a emissão de CO2, Uhum. né? Normal. O Uhum. que cerca de metade do carbono que está na palha Uhum. fica no biochar. Uhum. A outra metade vai para a atmosfera. Então, a gente extrai da atmosfera só aquele carbono que está no biochar. Ó, que bacana. Nosso sonho é colocar esse gás ainda, já extraindo tudo que tinha dele, Uhum. em temperatura alta. É pegar esse gás e ter uma bateria de secadores de café, Uhum. e o produtor não precisaria de estar utilizando nenhuma fonte de energia para secar o carvão. Seria uma energia escassa. Uhum. Então, aí seria ainda mais espetacular do que já o é. Né? Então nós estamos falando aqui do fio da meada. Do novelo. Extrai tudo dessa vaca. Né? E é uma coisa muito bonita, muito bonita. Ô Pedro, eu já estava fascinado pelo projeto, né? De conversa, de reunião que eu cheguei a participar, mas com essa explicação técnica, né? Com essa explicação de uma pessoa apaixonada pelo negócio Apaixonante. como um todo e apaixonada pelo que vai ser gerado. Cara, eu saio daqui, nossa, extasiado com tanto conhecimento. Não, eu fico muito orgulhoso, sabe, de saber que o Osvani, eu não falei nele, mas o Osvani vamos dizer, é o cabeça da tecnologia. Uhum. Tem a tecnologia. O rapaz ele veio para tirar onda mesmo, ele é nojento de saber. E ele iniciou nessa história, tinha 35 anos. Nossa. Ele tem 37 hoje. Uhum. É muito um crânio. Ele é brasileiro. Eu sou brasileiro. Então, nós somos cofundadores, somos quatro, mas eu, para te falar a verdade, eu o chamaria como cofundador facilmente. Uhum. Então, cinco desse projeto incrível, que apesar de ter nascido na França, com a família Renault, Uhum. nós temos dois brasileiros. Então, dois brasileiros que estamos lutando. A luta foi difícil, tem sido difícil, mas ela é uma luta bacana, né? Como diria São Paulo. Estamos travando uma bela luta. Não, bacana. Ô, Pedro, eu não posso, né? Esses dias eu conversei com pessoas que já trabalharam no seu time lá da Valorec, né? Estão assistindo, inclusive. Tive a oportunidade de conhecê-los lá em Santa Clara do Caparaó e me falaram, né? Dessa época aí de Valorec, né? O time bacana, muitas pessoas também que vieram aqui para o time Net Zero. Então, cara, é um time vencedor já. Já é Não, vencedor e conhece. time, é, às vezes, Eita! tão velho. Ah, que bacana, meu Eles amigo. largaram tudo que estavam fazendo. Para poder abraçar o projeto. Foi. Eu sempre O Hélio, falo que o o projeto Hélio foi. tem um coração, quando E, tem emoção, ele dá certo. e deixa eu te falar. Agora eu tenho que falar de uma família que é muito especial. Hum, Aí em Brejetu, né? opa. Agora, final. Já tá entrando na minha área aqui. É, eu
e eu me emociono da mesma maneira, que são três irmãos maravilhosos. Uhum. E tem um rapaz muito novo que como a empresa é francesa, e são três irmãos, e tem esse menino desbravador, eu chamo de Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. O D'Artagnan é o Ah, Rodrigo. o Deles. Rodrigo é É. fabuloso. Ele, Elenco ligado ele, no botou, 200. ele botou fogo nos três irmãos lá, né, que é o Athos, Porthos e Aramis, mas na realidade é o Derim, Uhum. né? Erison, que a gente carinhosamente chama de Derim, o Walter e o Adriano, né? E a esposa também do Adriano, que nos recebeu lá como mineiros, que somos capixabas, Tenho certeza que faltou um pão caseiro lá. capixabas, com um carinho maluco. Então, assim, Adriano e a sua esposa, de coração, meu muito obrigado. E a família Belisário, que abriu as portas aí da mesa. Eu acho que muitas pessoas abriram portas, mas eles escancararam as portas, né? E hoje, eu diria que a gente talvez conseguiria abrir a planta em Brejetuba, mas com essa velocidade, se não fosse os Belisário, realmente a gente não conseguiria. Quero agradecer também a Carlos Luiz, né? Sim. Nos recebeu muito bem. Estive com ele semana passada, pessoa maravilhosa. Um pessoal que encheu o saco do Carlos Luiz, somos nós. E ela muito, né? Mas sempre nos recebeu com muita alegria. Yuri, filho dele também. Tem o Antônio, né? O Antônio, que nos recebeu maravilhosamente bem. O Antônio Rossetti. Tive a oportunidade de trabalhar com ele por 10 anos. O Antônio tem um supermercado lá em Ibatiba. Nos recebeu ele. O filho dele é fã do meu filho, que é youtuber, o PT Figueiredo. Opa! Muito bacana ele também. Tem o Ângelo, né? Que recebeu de maneira muito especial na casa dele, né? Ele ainda não entrou no programa, vai entrar. Eu sei que Ângelo é uma pessoa que tem uma planilha na mão para poder te mostrar cada detalhe. Então você pode ter certeza que vai chegar o momento. o Tenorzinho também, não sei se você conhece, Conheço. o Roberto. Sim. São as pessoas assim, que eu lembro. Eu não quero diminuir nenhum outro que eu não tenha falado aqui, mas são aquelas pessoas que me receberam bem. Sem falar no Levi, né? Que também me recebeu. E também, eu acho engraçado que eu tive momentos maravilhosos aí em Brejetuba, porque eu tive que lidar com a posição e com a oposição, né? Então, eu tive com... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Me ajuda aí, o O João. João. O João. Sim. Então, eu até parabenizei os dois um dia numa reunião lá, que tinham, acho que mais de 70 Eu tava lá. promotores. Você estava lá? Tava. Jura? Mas não foi lá esse dia? Foi show. Não, estava o prefeito e eles abraçaram o projeto da mesma maneira. Sim. E esqueceram questões políticas. Isso foi um exemplo maravilhoso dos dois, Sim. né? Quando a gente fala de um projeto desse, nós estamos trazendo algo grandioso para o município, né? Independente de política. Foi. Também tem, eu esqueci o nome, talvez o Sandro me ajude aí, escrevendo aí, o pessoal que pila café. Oh, meu Deus. Aí um monte de gente. Um próximo aí. É um senhor, acho que Zé Pedro. Pedro. Pedro, tem uma galera. Filho, não é isso? Sim, sim. E se for o que é próximo lá de onde aconteceu o evento, é meu tio. Então é muita gente, né? Enfim. Então, o que eu broa e de café aí com o pessoal me recebendo, não tem
Não tem preço. Realmente, o pessoal de Brejetuba nos recebeu maravilhosamente bem. Eles merecem. E, ó, a planta vai ser feita, rapaz, num lugar muito bonito. Os belisários são tão generosos que me colocaram debaixo da pedra. Ela do submarino. Pedra submarina. Você tá maluco? Eu vou construir uma troço louco ali. Vai ficar lindo. Vai ser bacana. E saiba que já tem projetos para casa de alto padrão ali pertinho. É mesmo? Então, vamos, ó. Aí, ó, você quer corretor? Eu já tô de olho. É porque vai valorizar muito. Aí, ó, Délio, já estamos valorizando seu terreno. Não, o lado de cá todo é dele, então tá tudo certo. Não, tá vendo? Cá perto da pedra é todo dele, então tá tudo Mas, certo. Todo mundo ganha, né? Sim, sim. Ô, Pedro, essa pergunta eu queria fazer e acabei esquecendo. Oportunidade de trabalho. São geradas quantas posições de trabalho que uma fábrica do Net Zero gera? Hoje, direto, em Lajinha, rapaz, nós temos acho que entre 25 e 30, para não errar, tá? Entre 25 e 30. 25 famílias inseridas no programa também diretamente. E a automação vai trazer uma diminuição. Vai cair para 20, alguma coisa assim. A própria construção da fábrica de Lajinha gerou oportunidade até aqui para o Brejetuba, uma empresa metalúrgica forneceu para vocês lá. Por exemplo, o Rodolfo. Gente boa. Aí, Rodolfo. Ele tá aí? Tá aí? Tá aí, tá acompanhando. Rodolfo, a gente está desenvolvendo como fornecedor. Ele é de Brejetuba. Ele que produziu boa parte dos periféricos, vamos dizer assim, do reator. A chaminé, não, a chaminé não. O duto que liga o reator à chaminé, a parte de tubulação. Só um minutinho. Quem é João? Não sei. Me pediram falar do João, mas João... Eu acho que é o João, ex-prefeito, mas já falei aqui, né? Sim, sim. Mas eu me perdi aqui onde eu estava falando sobre... Rodolfo, estava falando do Rodolfo lá da RJ Metalúrgica, Metal Mecânica. Garoto aí da terra. Muito. E é o que eu estou te falando, a gente vai desenvolvendo e as coisas vão acontecendo muito maior do que a questão do emprego em si, né? A quantidade de emprego que ele vai gerar, né? Sim, sim, ele gera emprego. Então, assim, as oportunidades indiretas vão ser várias, dezenas. Muito grande. E é um prazer para a gente. Por exemplo, em Brejetuba, nós vamos pegar pessoas de Brejetuba. Sim. Só se realmente a gente vai conseguir, velho. Se a gente conseguir. Eu estou com medo da padaria e dos açougues, que vão raio da gente. Tudo quanto é padeiro. Não, sério, lá nós pegamos uns 5 padeiros. Mas o bom de tudo é que você traz gente de outros lugares para poder assumir esses postos, né? Beleza, pegou um padeiro, mas vai gerar oportunidade para um outro padeiro, talvez dois, porque... Justamente. Você... Justamente. A gente chama de programa crescer, todo mundo cresce. Exatamente. Cresce vai ocupando a vaga do outro e por aí vai. E o que eu te falando que motiva esse time nosso é essa, vamos dizer, essa gratidão das pessoas, sabe? Que vem no olho quando você vê a família deles visitando a planta. Você vê a planta é linda, né? Você teve lá, não teve? Não tive ainda. A planta é muito... Então, quando a mulher chega, filho, ele vê um local de trabalho. A planta é maravilhosa, ela é limpíssima. Limpíssima. Então, eles veem um ambiente de trabalho de dar orgulho. Né? O pai trabalha limpo, o pai trabalha com orgulho. Então, é algo sem precedente.
enche os olhos, ver algo que eles construíram que é diferenciado, que não existe em outro lugar do planeta. E eles mostram com bastante vitalidade, sabe? O que eles falam. E é aquela coisa gostosa, aquela conversa maravilhosa entre filho, tio, pai. E os meninos, né, lá da usina, também ficam. É um ambiente maravilhoso. Que bacana. Visitar, visitar. Não, vou sim. É ponto turístico de Lajinha. Ou já é. E vai ser É, turístico de Brejetuba. Jetuba. Isso. Ô, Pedro, assim, a gente. Olha, é a live que a gente teve. Foi a maior live até agora, até então. A maior audiência. E, cara, eu só tenho a agradecer por Pois você é. ter Sendo aceitado a nossa. cotado aí para Globo. Segura aí. Exatamente. Não, a Globo já vai ver a nossa live, fica Bacana, tranquilo. bacana que o pessoal segurou aí, né? A audiência da Sim, live, segurou, não, o pessoal não sai, não. o seguro. Muito bacana. É. Assim, a minha gratidão por todos aqueles que estão aqui assistindo e recebendo aquilo que às vezes a gente não consegue. Por exemplo, às vezes numa entrevista sua na Globo, no SBT, no Record e tal, que vai acontecer daqui uns dias, você não vai conseguir Já explicar tudo que você falou aqui. Oi? já aconteceu no MGT. Aí, já foi. Mas, não menos importante, nós estamos aqui com Renato Castilho. Ô, Pedro, ó, minha gratidão por você ter aceitado o convite. Minha gratidão às pessoas que assistiram. Queria que você, não gostaria, mas queria que você fizesse as considerações finais. Bom, as considerações finais é que eu, eu gostaria de deixar algo, né, que valesse a pena. Além dos meus 3 filhos, né, o meu tesouro, é deixar para minha família toda, que deve ter muita gente aí vendo, e para os meus colegas de trabalho, é deixar um exemplo de fazer algo que realmente engrandeça o mundo, né? E as pessoas. E que nos aproxime mais de Deus, né? E não esquecer de que tudo que está acontecendo tem o dedo dele. E o que eu peço é a ajuda das pessoas de Brejetuba e da região, porque a luta ela é pesada, muitas horas até fora da família, é difícil às vezes. Imagina. Nunca pensamos em desistir, mas é muito, é muito gratificante e é isso que nos move. Então, é pedir mesmo, vocês que orem aí pelo sucesso, não é da Net Zero, pelo sucesso do mundo, das pessoas, né, pelo bem-estar da comunidade, e a gente partir desse mundo com algo que valeu não a pena, né? Que a pena dói, arranca. Valeu o gozo, né? De estar todo dia tendo o gozo de gozar da vida feliz e com pessoas maravilhosas que a gente vai conhecendo aí no sertão de Minas, do Espírito Santo. É muito gostoso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me senti muita vontade, né? Adorei estar falando de nós, né? Que somos da terra, né? Sim. E isso me traz muita felicidade. Obrigado pela oportunidade. E que Deus ilumine vocês. Sucesso, Pedro. Vou falar uma frase aqui de um amigo meu que é um palestrante de renome aí nacional já, que é o Lucas Fonseca. Ele vai, com certeza ele já assistiu. Se não assistiu, vai assistir a live. A gente não pede que Deus te abençoe. A gente pede que Deus continue te abençoando. Te colocando firme nesse propósito aí de levar para as pessoas e para o mundo algo que é diferenciado, algo que vai melhorar a vida das pessoas.
da maneira que você vai ajudando a melhorar o clima, melhorar aquilo o mundo que a gente vive, né? É isso. Hoje a gente não consegue para outro mundo, a gente tem que melhorar o que a gente tem aqui. Se ele está dando sinais, né? Sim. Não tem história lá de Sodoma e Gomorra, né? Que esse raio, que as coisas lá. Uhum. Sabe o que está acontecendo agora? Ninguém tá sentindo que é, né? É, Não tá exatamente. Então temos que trabalhar forte para que. fazer alguma coisa, né? A natureza é Deus, ela está urgindo, gritando. E a gente está tentando fazer alguma coisa. Então, vamos fazer e eu quero estar inaugurando essa fábrica aí maravilhosa, com show, com festa, Opa, talvez em, sei lá, outubro, novembro, por aí. Mas é esse ano. rapaz. Você colocou um prazo aí de. Não, nós A vamos conseguir. meta é boa, hein? É bom, mas só Arrojada. precisa Que bom, que bom. de ajuda. Não, Não precisar nenhuma ajuda. no que depender de nós, no que depender de mim como pessoa, não só como corretor de imóveis, mas como pessoa, estou aqui à disposição. Acredito que outras pessoas de Brasília também já estão à disposição. A família que se colocou, né, para poder ajudar são pessoas maravilhosas. Todas as pessoas que você já teve contato, eu sempre falo, pessoas boas atraem pessoas boas, e é o seu caso. Ah, obrigado. Não sou tão bom assim, não. Mas eu me sinto muito à vontade perto de vocês aí, do Espírito Santo e da roça. Não, Eu acho beleza. É um mineiro que está que conquistando capixabas. é pessoas que me Fica representam. O que não pode, tranquilo. cara, é de Deus. Não, com certeza, com certeza. Deu uma esquecidinha, leva a Todd. É isso aí. Ô, gente, ó, é até difícil a gente terminar essa live. De tanto conteúdo, de tanto conhecimento. Já quero avisar que a live vai ficar gravada. Acredito que ela não conseguiu, a gente não conseguiu mandar para o Facebook e para o YouTube, mas ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu vou baixar ela e vou disponibilizar tanto no YouTube quanto no Facebook, porque é um conhecimento, Pedro, que não pode ficar numa redoma. É um conhecimento que tem que ser expandido para o mundo inteiro. Entra lá pede pessoal para poder. Que a gente do caráter educativo, né? Sim, sim. Então lá no Instagram lá da Net Zero Brasil, ele é educativo, ele vai mostrar isso aí. Tem uma. Net Zero ponto Brasil com S. Net Zero ponto Brasil. É isso aí. Net Zero Bate no Instagram. Brasil. Eu vou, nos stories também, eu vou disponibilizando aqui, vou marcar vocês lá no vídeo. E, cara, não podemos parar. Vai ter uma matéria muito melhor. Você vai ver que a aula é bacana. Tem passo, vocês vão gostar. Não, show. Show. Já assisti alguns vídeos, são excelentes, de ótima produção e de fácil entendimento. Isso que é bacana. Então tá. Gente, ó, Fique com Deus. agradeço a cada um de vocês. Agradeço pela audiência, pela paciência. Mas eu acho que o que segurou realmente aqui, o Pedro, essa audiência bacana, foi a informação. A gente poder levar para as pessoas o que elas gostariam de ouvir. Se alguma pergunta não for respondida, o time da Net Zero está à disposição para poder responder, né? Já algumas aqui. E também, o pessoal sabe tudo. Sim, ótimo. E Pedro, mais uma vez eu agradeço, que Deus continue te abençoando e que breve a gente possa aí estar junto inaugurando essa planta aqui de Brejetuba e outras mais pelo Brasil e pelo mundo. Vamos inaugurar muitas, Deus certo. Fiquem com Deus, gente. Sucesso, viu? Um abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau.